E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando agora o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E havendo dito isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então nós temos aqui a narração da experiência chamada de Monte da Transfiguração, onde nós vemos que Jesus chama 3 líderes dentre os apóstolos. Jesus faz uma separação, como se fosse uma promoção. Pedro, João e Tiago vão subir com Jesus ao monte para orar, para ter uma experiência com o Espírito Santo, para que eles sejam aperfeiçoados na visão, na revelação. E a liderança será daquele que tiver o dom do Espírito Santo, aquele com o qual Deus estiver falando. Todos nós queremos ser liderados por Deus, o reino é de Deus. E o homem ou a mulher que estiverem à frente deste ministério será aquele que tiver a palavra de Deus, que receber a palavra de Deus. Este será o líder. Este será, como na Igreja Católica, é o Papa, é o líder. Pode receber este nome, uma designação, um título, como já tivemos tantos títulos na história, quanto pode ser nomeado, designado um líder. E quem deve ser o líder? Quem tem a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, sobre quem o Espírito Santo estiver, este deve ser designado o líder. E é importante que tenhamos o líder. A palavra de Deus vem trazendo desde Gênesis e vai até Apocalipse com lideranças, com líder. Nós temos, por exemplo, um grande exemplo de liderança, a liderança de Samuel. Quando Eli, o sacerdote, estava bem distante do contato com Deus, seus filhos, que seriam os seus sucessores, estavam vivendo em pecado, em desobediência. Então veio a palavra de Deus a Samuel. E o próprio sacerdote Eli diz a Samuel para que, quando ele ouvisse o seu nome ser chamado novamente, que ele respondesse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E após Samuel referir isso, abrir o seu coração, Deus fala com Samuel. Como num batismo com o Espírito Santo, o Espírito começa a falar com Samuel, começa a revelar. E o povo, ao saber disso, vai querer Samuel como líder. Não mais um sumo sacerdote,
não mais o filho, o outro sacerdote, o segundo, mas aquele homem sobre quem estiver o Espírito Santo. Quem Deus está falando? A quem Deus está falando neste momento? Como Jesus assume o seu ministério e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Quem vai ungir o líder será o Espírito Santo. Nós temos Saul como líder e em um momento vamos reconhecer que Deus fala com Davi. Davi tem o salmo, Davi tem a revelação, Davi tem o cântico. Davi é o verdadeiro adorador. Ele adora em espírito e em verdade. O Espírito de Deus lhe dá os cânticos. O Espírito de Deus lhe dá força, lhe dá autoridade. Então Davi vai liderar o povo. Moisés, ele vai ao monte de Deus, ele vai lá no Sinai, o Monte Horebe, e ali Deus fala com ele através de um anjo, que é um espírito ministrador. Então o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, fala com Moisés. Moisés, você vai liderar o povo, vai tirar o povo do Egito, porque eu serei contigo. Eu estarei com a unção sobre você. Então nós vamos ter sempre o líder será aquele com a unção do Espírito Santo. Aqui nós já temos 3 líderes sendo chamados: Pedro, João e Tiago. E nós vamos ver que em algum momento os 3 foram líderes da igreja. Pedro foi o líder deste momento até o Pentecostes, e algum tempo posterior ao Pentecostes, nós temos Pedro de um lado, junto com Tiago e João. Tiago é morto, Tiago é um dos líderes, é um dos que decidem, é um dos que tem o dom, é um dos que tem a revelação, é um dos que dão a palavra sobre os problemas que iam surgindo. Ele tem a palavra rápida, ele tem a palavra revelada, ele já tem a unção, ele demonstra ter uma sabedoria, um conhecimento espiritual. O poder do Espírito Santo é poder para curar, é poder para libertar e é poder para falar, para ensinar, para discipular, para pregar o Evangelho a toda criatura e para trazer as soluções dos momentos que surgem, das dificuldades, das questões. O Espírito Santo dá logo a palavra, dá logo o discernimento, dá rapidamente o entendimento, evita-se a confusão, evita-se a contenda, evita-se que a igreja fique parada em decisões que não são tomadas, em crises, em dificuldades, em opiniões diversas. Então, o líder deve ser aquele que tem a unção do Espírito Santo, o poder, a autoridade, a decisão, a palavra vem do Espírito Santo. Nós temos Tiago morre, nós temos Pedro, até que Pedro tem medo de ir contra a doutrina judaica e Pedro começa a se envolver e se relacionar e ter que atuar no meio dos gentios. Pedro não assume este ministério. Pedro recua. E Pedro também tem aquela contenda com Ananias e Safira quando aquele casal é morto. Então nós já temos algumas situações que, ao invés de Pedro atuar com discernimento, com sabedoria, com coragem, com intrepidez, como alguém ungido pelo Espírito Santo, Pedro vai agir praticamente como Saul agiu, como Eli agiu. Erradamente, com medo, com insegurança, com falta de coragem de enfrentar o judaísmo, de enfrentar essa transição e dar ouvidos ao Espírito Santo. Então, o que acontece? Nós percebemos que em um momento o apóstolo Paulo vai ter um encontro com Jesus, será cheio do Espírito Santo e vai aos poucos tomando conta da liderança. Pedro vai sumindo do livro de Atos dos Apóstolos e Paulo vai se destacando. Paulo começa a fazer suas viagens missionárias, ele prega, ele cura, ele é usado para libertar a jovem possessa, o mágico. Ele vai assumindo o lugar de Pedro. E assim Paulo torna-se o líder. Porém, nós temos aqui no Monte da Transfiguração Pedro, João e Tiago. Nós vemos que Paulo, ele também se envolve em práticas
judaicas, com medo, com insegurança, ele acaba sendo preso e mandado para Roma. E Paulo vai então terminando ali com Atos dos Apóstolos o seu ministério. E quem vai surgir lá no Apocalipse, o que viveu mais tempo e assim assumiu agora a liderança, foi João. E João, ele tem um encontro com Jesus na ilha de Patmos, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem a sabedoria, ele tem a palavra. Então passou Pedro, passou Tiago, passou Paulo e agora estamos já por volta do ano 100 com João na liderança, pela unção do Espírito Santo, pela sua coragem, pela sua intrepidez. Ele acaba concluindo, pelo menos este primeiro século de liderança. E durante a história da igreja, nós vamos vendo por sinais, por obras, surgindo novos líderes, todos eles na unção do Espírito Santo, seja aquele homem do coração aquecido, seja aquele homem da rua Azusa, seja aquele que foi batizado com o Espírito Santo, seja aquele que saiu pregando pelas nações, aquele que alcançou multidões. Então nós vamos sempre tendo aquela pessoa ungida, aquela pessoa na liderança, e mesmo que não tenha sido comissionada na liderança, ele exerce a liderança. O povo reconhece a liderança. Em alguns momentos falta que realmente seja instituída essa liderança, seja aceita. E nas crises, novamente, como lá em Atos dos Apóstolos, surgiram discussões sobre as viúvas, sobre a ajuda aos necessitados, tantas crises, tantas dificuldades entre os gregos, entre os judeus. Falta realmente ouvir a voz do ungido pelo Espírito Santo, do que tem a sabedoria, do que vai dar a resposta. A resposta em nome da igreja, para o mundo, para a crise, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, a palavra de conhecimento, a palavra no tempo certo, a palavra temperada, a palavra inspirada pelo Espírito Santo. No próprio texto, aparecem falando com Jesus, no versículo 30, diz assim: e eis que estavam falando com ele dois homens, duas lideranças de tempos diferentes, pela unção do Espírito Santo. Primeiro, Moisés, e o segundo, Elias. Então Moisés, lá da sarça ardente, do Espírito, do anjo do Senhor, falando, dando revelação, Moisés assumindo a liderança, falando com o faraó, sendo representante do povo, havendo uma liderança. O povo evangélico deveria seguir o belo exemplo do povo católico e ter também o seu líder, ter instituído, ter reconhecido, e que ele pudesse falar nesses momentos, como Moisés foi lá falar com o faraó, acompanhado por Arão. Moisés então foi o líder, né, atravessando o mar, ouvindo a direção de Deus, conduzindo o povo na direção de Deus, na unção do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo. O mar se abriu, o povo de Israel passou, Moisés levou o povo até o Monte Sinai, Moisés conduziu o povo. Ele vai ser substituído por Josué. Tem que ser alguém que tenha andado com Moisés, tem a unção do Espírito Santo, tem o dom, tem a sabedoria. E o segundo que aparece no Monte da Transfiguração é Elias. Elias se torna o profeta pelo poder, pelo Espírito Santo, pela unção. Elias é sábio na guerra. Elias tem o dom, tem autoridade, curas, revelações, milagres. E assim, os milagres vão sucedendo na liderança do homem ungido pelo Espírito Santo. Vai suceder a Elias, Eliseu, com a promessa de receber uma porção dobrada do Espírito Santo, do Espírito de Elias, da unção, do poder, da autoridade para liderar a nação, para que os milagres continuem acontecendo. E é assim que Deus trabalha. Assim Deus trabalhou desde o princípio, desde Gênesis, e vai trabalhar sempre. E não terminou no Apocalipse a história da igreja, continua até os dias de hoje. O Espírito Santo levantando homens e mulheres com poder, com autoridade, com sabedoria, com discernimento, com a palavra, com a revelação, para estarem à frente do seu povo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente.
em nome de Jesus, o Messias. Amém.